cantina, as salas, o quadro, né? O quadro negro, não. Quadro agora de vidro. Tá bem legal mesmo. Mas que esse povo fala com esta vacina aí, né? Vamos lá. Então, gente, na aula anterior, né, que a gente já iniciou a gravação, vamos então, como eu falei para vocês, nós temos conteúdo na aula de hoje e na aula da semana que vem, onde a gente finaliza o mercado de capitais. Aí, a outra aula, que vai ser a do dia 2 de dezembro, vocês vão fazer a apresentação, a maioria aí escolheu pela resenha, né? Então, apresentação rápida, tá? Não tem por que demorar muito. Eu quero que vocês foquem, depois vamos passar lá nos grupos informando. Principalmente o que o artigo aborda e aí vocês vão elencar os principais pontos, né? Principalmente aquilo que traz uma situação ainda que vocês não tinham contato. E depois a parte da conclusão, onde vocês vão indicar aí como vocês enxergam, como é que esse artigo se linka com o curso que vocês estão fazendo, ou numa realidade de empresa, com a contribuição, tá? Então, nesse sentido. Coisa rápida, acho que não chega a 10 minutos por equipe, tá bom? Então, é isso. E no dia 9, que é o último encontro, e aí eu peço que vocês fiquem atentos às datas de prova, tá? Fiquem atentos. Gente, é incrível a quantidade de gente que perdeu o prazo de prova esse semestre. Fiquem atentos porque as provas devem finalizar ainda em dezembro. Então, vocês não vão ficar fazendo prova aí no Natal, tá? Deve finalizar antes. Então, no dia 9 do 12 é o nosso último encontro. Eu vou estar aqui oferecendo uma oficina sobre como fazer um paper, né? Como fazer um artigo, mostrando aqui o passo a passo de como eu faço. Para quê? Para facilitar aí a visualização para vocês, que eu sinto que ainda há uma certa aí dificuldade. Então, é isso. Eu vou pegar um que eu tenha feito e como foi que eu fui montando, ok? Inclusive, eu estou até trabalhando nele, que é sobre essa temática que a gente estava falando aí de internet, na verdade, sobre o uso dos nossos dados, né? E aí, não deixem de assistir o documentário, viu? Pelo amor, assistam. Então, hoje a gente vai ver aí a unidade de mercado de capitais, que vai tratar sobre a estrutura e normativa financeira. Então, aqui nós vamos ver as regras, né? Entender a dinâmica e a importância da intermediação financeira, ou seja, nós já revimos na aula passada alguns conceitos de economia. A ideia geral que tem que ficar na mente é principalmente a ideia de que existem vazamentos no ciclo econômico, geralmente aí, por exemplo, que nos interessa aqui, poupança, né? E aí as famílias começam a poupar esse recurso, e esse recurso, de alguma forma, ele vai ser utilizado aí para gerar lucro para essa família, né? Para essas pessoas. Como é que isso acontece? Isso vai acontecer a partir do empréstimo. Eu tenho aqui o dinheiro, o Vitor está precisando de dinheiro, então eu empresto a ele, em troca ele me paga uma quantidade de juros, que a gente já estudou lá em matemática financeira. No entanto, levando em consideração a dimensão, né, a quantidade de pessoas, a dificuldade de que o tanto que eu tenha guardado seja exatamente o suficiente para atender a demanda do Vitor, né? Existe aí um intermediário, que é quem? Que são as instituições financeiras. Então, a gente vai entender aí a importância dessa intermediação, compreender a estrutura e o funcionamento do sistema financeiro nacional, compreender o papel dos órgãos normativos, identificar as características das instituições financeiras que compõem o que a gente vai chamar e conhecer como sistema financeiro nacional, compreender a sistemática do mercado de valores mobiliários, né, valores que se movem aí, e também identificar e diferenciar o papel dos participantes do mercado de valores mobiliários. Começando aí no tópico 1, a intermediação financeira, né? A ciência econômica, ela se preocupa com o estudo da alocação dos recursos, né, produtivos dentro de uma economia. Essa preocupação, ela se deve ao fato de que indivíduos possuem necessidades, têm vontades,
têm desejos, né? E esses são o quê? Ilimitados. Enquanto os recursos disponíveis na economia, eles serão sempre, né, mais escassos, então mais difícil de atender esse desejo ilimitado. Então, os agentes econômicos que formam a poupança, né, eles consomem menos do que ganham, então são chamados aí de agentes superavitários. Então, aquelas pessoas que poupam, né, conseguem poupar recursos dos seus proventos aí, são chamados de agentes superavitários, são que estão guardando dinheiro. Já os agentes econômicos que consomem mais do que sua renda e precisam recorrer à poupança de terceiros, são aí conhecidos como agentes deficitários, né? Eles estão com déficit e precisam aí de um recurso extra. Para que o agente deficitário ele possa utilizar os recursos disponíveis que foram gerados pelos agentes superavitários, né, para realizar aí as suas necessidades de consumo ou então investimento, é preciso então que esse fluxo de recursos esteja sempre viabilizado, né, sempre disponível. Isso porque, na maioria dos casos, né, as necessidades de poupança e de empréstimos individuais, elas não vão coincidir com prazo, valor, para que uma pessoa empreste diretamente à outra. Como isso funciona na prática? Imagine aí uma determinada família, né, decide emprestar 10 mil reais por um ano, enquanto outra queira apenas 5 mil emprestados durante um período de 6 meses, né? Ou então uma empresa que precisa de 1 milhão de reais para investir nas suas operações e aí necessite pagar esse montante em 5 anos. Como é que vai fazer para juntar exatamente as pessoas que têm 1 milhão de reais guardado e que pode abrir mão desse recurso por 5 anos? Se cada poupador tivesse que encontrar um tomador de recursos com as mesmas necessidades de volume de recursos e prazos, né, seria muito difícil efetivar essas operações. Então, a intermediação financeira ela vai ocorrer na relação aí entre os agentes econômicos superavitários e deficitários. Então, o banco onde você pega o empréstimo, ele vai ser aí a sua intermediação financeira. Enquanto o Vitor vai lá e guarda o dinheirinho dele na poupança, é um agente superavitário, está guardando na poupança lá do Banco Itaú, sei lá, aí eu vou lá no Banco Itaú e peço um empréstimo. Então, o banco pega recursos também do Vitor para emprestar, né, a minha pessoa. Então, ele é um intermediário. Esses intermediários, eles procuram atender às expectativas e necessidades de ambos os segmentos, superavitários e deficitários, né? Oferecendo aí alternativas adequadas para a guarda, aplicação de recursos e acesso a fontes de financiamento para viabilizar o investimentos e também consumo. Assaf Neto, ele lembra que economias desenvolvidas apresentam um sistema de intermediação financeira capaz de atender às necessidades dos seus agentes econômicos. Nesse sentido, toda economia de mercado, ela objetiva, mediante a sua estrutura de intermediação financeira, conciliar os interesses de poupadores e de investidores, com o intuito aí de viabilizar o quê? O crescimento econômico, né, gente? A gente pensar, como a gente viu um dos exemplos ali, era uma empresa precisando de recursos para investir, né? Para crescer, para aumentar a sua participação no mercado e assim também vai acabar gerando mais emprego. Inicialmente, a função do sistema financeiro era captar recursos dos agentes superavitários. E por isso lhe pagando aí uma remuneração, representada pelos juros. E emprestar aos agentes econômicos deficitários, né, também a uma taxa de juros, só que, claro, né, mais elevada do que a taxa de juros que ele paga por superavitário, garantindo assim uma diferença a fim de remunerar aí essa intermediação, como ele é pago, né? O que é que essas empresas ganham com isso? Exatamente isso. Pega o dinheiro de terceiros e empresta mais caro do que ele vai ter que devolver para a pessoa que o emprestou. E aí a gente vai ver que o sistema financeiro ele possui outros valores agregados, mas também, mais fundamentalmente, ele aproxima esses dois agentes, ok? Na economia moderna, esses intermediários, eles se interpõem, né,
As atividades de intermediação, elas vão contribuir para a conciliação dos interesses desses dois agentes, e eles vão ter que equilibrar aí prazo, valor e risco. Prazo, né? É o tempo, né, que vai ter aí o valor e os riscos que vão ser diluídos, né? Quando eu coloco o meu dinheiro na poupança e o banco pega o meu dinheiro e empresta a um terceiro, o banco está correndo os riscos dessa pessoa não pagar. Ele vai ter que me devolver, tá? Corre o risco desse terceiro não pagar. O que aconteceu lá na crise, né, de 2008, nos Estados Unidos? Os bancos foram irresponsáveis, começaram a quê? Começaram a emprestar. Emprestar, e aí começou a emprestar sem ver se a pessoa podia realmente pagar. E aí o que foi que aconteceu? Essas pessoas começaram a não pagar. E aí como é que o banco vai também honrar os seus compromissos se ele não está recebendo? Então ele comprou o risco, assumiu o risco e se deram mal. E aí o governo teve que intervir para evitar aí, né, falências. Então, as operações de mercado, elas têm se tornado cada vez mais complexas. Com isso, os intermediários financeiros, eles estão trabalhando agora de forma mais especializada, melhorando e também sofisticando o campo aí de atuação deles, né? Tentando aí aperfeiçoar esse ajuste das relações entre tomadores e poupadores. Como benefícios da intermediação, a gente vai identificar aí a eficiência operacional, a especialização, né? Eles vão ficar especialistas nisso, a diluição dos riscos, ganhos de eficácia e também o descasamento dos prazos. O prazo de um não precisa casar com o prazo de outro. Por fim, né, para finalizar aqui esse tópico, os intermediários financeiros, eles promovem a liquidez do mercado, né, viabilizando, então, captações e aplicações financeiras com diferentes taxas, com diferentes prazos, com o intuito de atender às demandas dos agentes econômicos em relação à natureza de suas operações. Dessa forma, os tomadores de recursos, quem pega, né, os deficitários, desejando prazos maiores que aqueles que foram indicados pelos poupadores, faz com que essas instituições intermediárias, elas gerenciem as demandas por meio aí de um eficiente planejamento e distribuição de seu fluxo de caixa, né? Ele vai ter essa instituição intermediária, ela tem que estar muito bem, como é que eu vou dizer? Planejada, programada nos seus controles, nos seus acompanhamentos, para que a quantidade de recursos que vão entrando possam ser suficientes para pagar o que está saindo, né? O que ainda não entrou. Dando continuidade, agora vamos conhecer aí o Sistema Financeiro Nacional. Vocês estão tão quietinhos, tá tudo bem, né? Então, reconhece que todo o processo... Oi, Roberta, boa noite. Todo o processo de crescimento e desenvolvimento da economia de uma nação vai estar fortemente ligado à participação de capitais, que, por meio da capacidade da formação de poupança interna do país, estão aí em poder de agentes econômicos e vão ser direcionados para setores produtivos carentes de recursos, né? Aquelas pessoas que estão aí deficitárias, precisando de recursos e não têm, né, vão ser agraciadas. Essa dinâmica ela só vai ser possível porque a gente utiliza mecanismos e instrumentos que são disponibilizados pelos intermediários financeiros. Então, o Sistema Financeiro Nacional é entendido como um conjunto de instituições e instrumentos financeiros que visam transferir recursos dos agentes econômicos superavitários para os agentes econômicos deficitários. Olá, seu George, tudo bom? Tirando onda com o George. George, sai da piscina? Vem para aula. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Conforme destacado aí pela Comissão de Valores Imobiliários, né, a CNVM, se acostume aí com essa sigla, historicamente, o sistema financeiro ele não foi capaz de suprir todas as demandas dos agentes econômicos. Sendo assim, houve a necessidade de aprimorar esse processo de intermediação financeira.
em que então se desenvolveram novos ativos financeiros e novas características operacionais específicas para cada tipo de demanda. Essas características, né, elas podem diferir, podem ser diferentes em razão do prazo, do tipo de instrumento utilizado para formalizar a operação, pelo tipo de assunção, né, de riscos assumidos, entre outros aspectos aí que vão delimitar o que convencionou se chama aí de mercado financeiro. O sistema financeiro, ele se segmenta em 4 grandes mercados. Nós vamos ter o mercado monetário, o mercado de crédito, de câmbio e de capitais, que é o nosso objetivo aqui. Mercado monetário. Nesse mercado são realizadas operações de curtíssimo prazo, que permitem aí o controle da liquidez monetária da economia, né? São negociados nesse mercado principalmente os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional e destinados aí à execução da política monetária do governo, e aqueles emitidos com o intuito de financiar necessidades orçamentárias da União, né? Além de diversos títulos emitidos também pelos estados e municípios. O que é que acontece, gente? A gente também empresta dinheiro para o estado, né? Quando a gente compra um título desse aí, a gente está o quê? Está emprestando. Ele está dando para a gente um compromisso, dizendo para a gente que a gente está comprando com ele uma dívida, contraindo, que o Estado está contraindo uma dívida conosco, né? E aí nós damos o nosso dinheirinho. Pegamos ali, tem R$50 guardado. Fui lá e comprei um título. Pronto. Com isso eu dei R$50, emprestei R$50 para a União, ou para o Estado, ou para o município, tá? E aí recebo em troca o título para depois, né? Para depois o Estado pagar, devolver o pagamento desse empréstimo que eu fiz. O mercado de crédito, ele é constituído em essência pelos bancos comerciais e pelos bancos múltiplos. A gente vai depois ver o que é cada um desses. O objetivo básico desse mercado de crédito é suprir necessidades de recursos de curto e de médio prazo dos diversos agentes econômicos, seja pela concessão de crédito à pessoa física, seja para a modalidade aí de empréstimo e financiamento às empresas. Aí é o que a gente chama de mercado de crédito. Temos o mercado cambial, onde ocorrem as diversas operações de compra e venda de moedas estrangeiras, conversíveis aí para a moeda do país. Esse mercado, então, engloba todos os agentes econômicos com motivos para realizar operações com o exterior, né? Como importadores ou exportadores, investidores e também instituições financeiras. E, por fim, o mercado de capitais. O mercado de capitais é a grande fonte de recursos de longo prazo. Desculpa. Para investimentos na economia, assumindo um papel relevante no processo de desenvolvimento econômico. Ele vai apresentar uma forte ligação entre os agentes superavitários, que possuem uma capacidade de poupança, e investidores carentes de recursos de longo prazo. Então, a atuação desse mercado, ele vai se processar por diversas modalidades de financiamento de longo prazo, para capital de giro e para capital fixo. Atua também com operações de prazo indeterminado, como aquelas que envolvem a emissão e subscrição de ações, né? Vocês não sabem, o mercado de capitais é onde, por exemplo, a gente vai comprar ações de uma empresa, né? E aí você compra, existem tipos de ação, né? Algumas você lucra com a valorização dessa ação, você lucra porque também você recebe dividendos, né, dessa empresa. E assim vai. Então, é também uma forma, né, de que quando você compra uma ação, você também está dando parte do seu dinheiro aí para uma empresa, né? Conforme o Banco Central do Brasil, né, a estrutura do sistema financeiro nacional envolve 3 grandes subsistemas. Órgãos normativos, órgãos supervisoras, aliás, entidades supervisoras, operadores financeiros.
Só agitar aqui uma coisinha rapidinha. Pronto. Então, os órgãos normativos, eles determinam as regras, né, para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Já as entidades supervisoras, elas vão atuar, né, para que os integrantes desse sistema, eles sigam as regras que foram definidas ali em cima pelos órgãos normativos. E os operadores financeiros vão ser instituições que lidam diretamente com o público no papel de intermediários financeiros, né? Ou seja, são eles que realmente vão estar atuando na parte de movimentação desse mercado financeiro. Os órgãos normativos, né, é constituído aí por órgãos ou instituições que estabelecem diretrizes de atuação das entidades supervisoras e dos operadores financeiros. O objetivo final é o controle do mercado financeiro como um todo, né, para que tudo aconteça de forma bem, como é que eu vou dizer assim, organizada e sem causar prejuízos, né? Os órgãos normativos são, então, as instituições que editam as normas que vão reger o sistema financeiro e eles fiscalizam as operações. Esses órgãos são o Conselho Monetário Nacional, CMN, o Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. O Conselho Monetário Nacional, que era o primeiro, né, é a autoridade máxima do sistema financeiro nacional. Olha aí, foca nisso. Conforme aí Cavalcante, Mitsumi e Rude, o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão deliberativo de cúpula do sistema financeiro, onde sua competência é traçar as normas de política monetária em todos os seus aspectos. Funciona como um conselho da economia brasileira e ele supervisiona as políticas monetárias, cambial, de investimento, de capital estrangeiro, de comércio exterior e fiscal, né? Então, aí não vou dizer que eu ia falar não, mas deixa quieto. A sua estrutura, ela é composta aí pelo Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e pelo presidente do Banco Central do Brasil. Aí vejam que eu trouxe isso aí em vermelho. Isso aqui é o que está escrito no livro de vocês. Mas, com a nova gestão aí a partir de Bolsonaro, vocês devem estar cientes que, por exemplo, o nosso querido o MPOG, né, trabalhava muito com as diretrizes do MPOG. Ministério da Fazenda, eles deixaram de existir, né? Foi tudo englobado aí dentro do Ministério da Economia. Então, com a nova gestão, o CMN ele passou a ser composto pelo ministro da Economia, agora Paulo Guedes, pelo presidente do Banco Central e pelo secretário especial de Fazenda. Tá? Então, essa informação aí tem o link, tá? Porque é uma atualização que no livro de vocês não tem. Dentre suas funções estão adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio lá do balanço de pagamentos que a gente reviu na aula passada, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Porque não pode deixar que eles façam, né, o que foi feito lá nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa, tá? Então, as funções aí do CMN. Ele vai ser o órgão máximo aí do sistema financeiro nacional. As entidades supervisoras, né? Elas têm como atribuição, a gente viu aí, a edição de normas que definem parâmetros para a transferência de recursos dos agentes superavitários para os deficitários, bem como o controle do funcionamento das instituições, tá? Então, elas vão supervisionar essas instituições aí que atuam na intermediação financeira. Cabe destacar que as entidades que têm esta função de supervisão, elas são divididas em 4 grupos, tá? Vai anotando aí, tá, meu povo?
São divididas em 4 grupos as entidades supervisoras. Vamos lá. Temos o Banco Central, é o Bacen, que vai estar vinculado ao mercado financeiro. Temos a Comissão de Valores Mobiliários, essa vai estar ligada ao mercado de capitais. Temos também já a Superintendência de Seguros Privados, ela vai estar vinculada ao mercado de seguros privados e capitalização. E, por fim, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, que é vinculada ao mercado de previdência complementar. Carrete e Tavares, eles vão lembrar a gente que somente o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários são as entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional que estão vinculadas ao Conselho Monetário Nacional. Lembra aquele lá que o Paulo Guedes faz parte, né, o ministro da Economia? Pois bem, somente esses dois estão aí vinculados a esse Conselho Monetário Nacional. Nesse sentido, eles enfatizam que somente as entidades vinculadas ao mercado financeiro e ao mercado de capitais, sendo elas o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal, né, vinculada, ou seja, é uma autarquia federal, é de direito público, que tem autonomia. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, e vocês já sabem que não é mais Ministério da Fazenda, é Ministério da Economia. E foi criado aí, gente, em 1964, dia 31 de dezembro de 1964, e estabelece as suas competências e atribuições, né? Essa lei 4.595. Ele é o responsável pelo controle da inflação no país. Ele atua para regular a quantidade de moeda na economia, a fim de permitir uma estabilidade de preço. E as suas atividades também incluem a preocupação com a estabilidade financeira. Então, por isso, o Bacen, ele regula e supervisiona as instituições financeiras. O Banco Central, como entidade autárquica, né, ele faz cumprir as normas que são emanadas aí pelo Conselho Monetário Nacional. Então, ele vai exigir aí. Outras atribuições aí do Bacen: emissão de papel moeda e moeda metálica, execução de serviços do meio circulante, receber recolhimentos compulsórios e voluntários dessas instituições financeiras, realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais, exercer o controle de crédito, exercer a fiscalização das instituições financeiras, autorizar o funcionamento dessas instituições, precisa de autorização deles, estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras, vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros de capitais, controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. Então, o pessoal do Banco do Brasil aí é o bam, viu? Ele conduz ainda as políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior, a regulação e supervisão do Sistema Financeiro Nacional, a administração do Sistema de Pagamento Brasileiro, SPB, e os serviços do meio circulante. Eita, que coisa. E a CVM, né, dos valores mobiliários. Ele é um órgão supervisor, tá? Especificamente voltado para o desenvolvimento, o cumprimento das normas operativas e a fiscalização do mercado de valores mobiliários. O mercado de valores mobiliários está mais ligado ao mercado de capitais, criado aí em 1976, um pouco depois lá do Banco do Brasil. Então, ele vai ter por finalidade disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores no Brasil. E aí, a Comissão de Valores Mobiliários, a gente lembra que também é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade dos seus dirigentes, também autonomia financeira e orçamentária. É como o Instituto também é uma autarquia federal, né?
o INSS. Tá. A Comissão de Valores Mobiliários, ela possui sede na cidade do Rio de Janeiro e é administrada por um presidente e 4 diretores que são nomeados pelo presidente da República e são sabatinados e aprovados pelo Senado Federal, ou seja, ele indica, né? E o Senado, então, vai sabatinar, vai entrevistar, vai fazer questionamentos para, então, aprovar. O presidente e a diretoria, né, do CVM, eles constituem o chamado colegiado, que define políticas e também estabelece práticas a serem implantadas e desenvolvidas pelos corpos de superintendentes. Ou seja, os superintendentes é que vão executar, né, as ações aí da Comissão de Valores Mobiliários. As principais atribuições: estímulo à formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, promoção da expansão e do funcionamento eficiente e regulado do mercado de ações, assegurar o funcionamento eficiente e regulado dos mercados de bolsa e de balcão, proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra emissões irregulares, né, contra atos ilegais de administradores e acionistas das companhias abertas ou de administradores de carteira de valores, né? Ou seja, tem que atuar aí de forma a coibir fraudes, né? Ele também tem que evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação, assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido, assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários, assegurar a observância das condições de utilização de crédito, né? Regulamentar as matérias expressamente previstas nessa lei, a lei das sociedades por ações, realizar atividades de credenciamento, de registro e fiscalização de auditores independentes, fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, os fundos de investimento e demais atividades e serviços do mercado de valores mobiliários, além de apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas, né, não equitativas aí de administradores de companhias abertas e de quaisquer participantes do mercado de valores mobiliários, aplicando, inclusive, as penalidades previstas em lei. Dessa forma, meu povo, essa CVM, só quero falar CMV, vai ter aí por finalidade contribuir para a criação de uma estrutura jurídica que seja favorável à capitalização das empresas por meio do mercado de capitais de risco, né? Com fortalecimento da empresa privada, nacional e também a defesa do acionista e do investidor. Lembrando que eles não têm competência para determinar ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos pelos investidores em decorrência da ação ou omissão de agentes do mercado. Tá? Infelizmente, essa parte aí eles não atuam. Então, entre os poderes deles estão aí examinar livros e documentos, pensa no poder, né, gente? Exigir informações e esclarecimentos, requisitar informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa pública, obrigar companhias abertas a republicar demonstrativos financeiros com correções, apurar mediante inquérito administrativo atos legais e práticas não equitativas, acho que é atos ilegais, né? E práticas não equitativas, e suspender a negociação de um título ou colocar em recesso a bolsa de valores, né? Divulgar informações a fim de orientar os participantes no mercado, suspender ou até mesmo cancelar registros. A atual estrutura do sistema financeiro, ela é caracterizada aí por conglomerados financeiros que foram criados em função da política de concentração bancária que nós temos no nosso país, né? Vocês veem que são poucos os bancos, desenvolvida aí nas últimas décadas, principalmente a partir da realização de fusões e aquisições. O banco foi comprando o outro, ou um banco foi se juntando a outro, né? E aí concentrou-se, então, a nossa malha bancária, por assim dizer. Nesse sentido, esses conglomerados financeiros, por meio de diversas instituições que estão aí sob o seu controle, eles costumam atuar nos diversos segmentos financeiros do mercado
o que limita bastante a atuação de instituições independentes, né? É aquela mesma história, por exemplo, quando a gente vai fazer a licitação, a gente é obrigado por lei, a depender do quanto está, de um certo volume de recursos que uma licitação tem, de separar um percentual para micro e pequenas empresas, que é exclusivo para micro e pequenas empresas. Por exemplo, se eu faço um pregão que o meu preço estimativo do pregão todo é de R$80 mil, eu coloco ele exclusivo para participação de micro e pequenas empresas. Da mesma forma que se ultrapassa um certo valor, eu tenho que reservar, acho que é 15%, 25%, a coisa não lembro agora de cabeça. Desses itens, se eu for comprar 100, 10 eu separo para vender exclusivamente para micro e pequenas empresas. Para que isso? Porque a legislação faz isso. Porque se a legislação não faz isso, né, as grandes empresas, conglomerados, vão engolir as pequenas. Por quê? Porque eles não vão ter condições de oferecer preço suficiente para quê? Para estarem de forma competitiva no mercado. Da mesma forma é com os bancos, né? Se eu sou um conglomerado de bancos, né, assim, e eu sou apenas um banco com apenas uma agênciazinha, eu não tenho como competir igualmente com... Então, isso inibe a atuação de instituições independentes. As transferências de recursos financeiros entre poupadores e tomadores, eles vão se processar por meio dos intermediários, como a gente viu, né? Que são agora chamados aí de instituições financeiras ou operadores financeiros. E eles podem ser classificados em 3 grandes grupos. Instituições financeiras bancárias e não bancárias, e o sistema distribuidor de títulos e valores mobiliários. Então, temos instituições financeiras bancárias, instituições financeiras não, sistema distribuidor de títulos e valores mobiliários. As instituições financeiras conhecidas por bancárias são aquelas a quem se permite a criação de moeda por meio do recebimento de depósitos à vista, por exemplo. Então, elas operam basicamente com ativos financeiros monetários, que representam os meios de pagamento da economia, ou seja, o dinheiro em poder do público mais os depósitos à vista nos bancos. Essas instituições são representadas fundamentalmente pelos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, cooperativas de créditos e bancos cooperativos. Os bancos comerciais são instituições financeiras que são constituídas sob a forma de sociedades anônimas, tá? Especializadas particularmente em operações de curto e médio prazo. Essas operações, elas consistem na captação de recursos do público, mediante aí depósitos, né, que a gente faz lá na poupança, e a prazo fixo para financiamento. Geralmente aí a curto e médio prazos, né, à indústria, ao comércio e também ao público em geral. São esses bancos aí que vocês conhecem, né, Itaú, Hoje, destaca que os bancos comerciais, pelas suas próprias características e funções, eles serão aí a base do sistema monetário, né? Além de prestarem serviços de natureza financeira, como nós vimos, né, como a cobrança de título, recebimento de tributos, dentre outros, eles também fazem operações de câmbio, ou seja, e ainda por meio do crédito seletivo, eles repassam recursos aos tomadores de empréstimos, né, de financiamentos, fazendo desconto de títulos e operações de abertura de crédito simples ou em conta corrente. E os bancos múltiplos? Os bancos múltiplos, eles surgiram aí em função do crescimento do mercado financeiro e da necessidade das instituições financeiras se tornarem mais ágeis e, ao mesmo tempo, também apresentarem menores custos operacionais. O projeto do Banco Múltiplo, ele prevê a sua formação com base nas atividades, né, de 4 instituições. É o Banco Comercial, o Banco de Investimento e Desenvolvimento, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Sociedade de Crédito Imobiliário. Para que uma instituição ela seja configurada aí como um banco múltiplo, ela deve operar pelo menos 2 das carteiras apresentadas ali, ou seja, ela tem que ser um banco comercial e um banco de investimento e desenvolvimento, ou
um banco comercial e uma sociedade nesse sentido, ok? Uma delas necessariamente de banco comercial ou banco de investimento. Então, ela tem que associar duas dessas carteiras que foram indicadas, né? Sendo que uma delas essencialmente tem que ser ou comercial ou banco de investimento. Aí, então, a gente vai ter o banco múltiplo. E as caixas econômicas? As caixas econômicas, elas integram o sistema brasileiro de poupança e empréstimo e o sistema financeiro de habitação. São instituições com objetivos sociais que concedem empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas áreas de habitação, de assistência social, de saúde, educação, trabalho, transporte urbano e esporte. As caixas econômicas federal e estaduais, assim como os bancos comerciais, eles podem receber depósitos à vista do público, exercendo, então, também o poder de criação de moeda estrutural, além dos depósitos em cadernetas de poupança. Os autores ali, né, Cavalcante, Mitsumi e Rudig, ainda explicam que as caixas econômicas, elas atuam basicamente no financiamento habitacional, né, e empréstimos em geral a particulares, né? Então, ela não é geralmente um banco, uma instituição de grande fomento aí às grandes organizações, né? É algo, né, menor, principalmente buscando atender a população. Veja que ela tem um escopo mais social, né? E as cooperativas de crédito, que inclusive elas têm até ganhado um pouco de notoriedade ultimamente, né? Não sei se vocês têm contato, mas algumas associações cooperativas, né? As cooperativas de crédito, elas são instituições voltadas a oferecer créditos e prestar determinados serviços financeiros aos seus associados. Podem ser constituídas basicamente de funcionários de uma mesma empresa ou grupos de empresas, de profissionais de determinado segmento de atividades e de empresários. De acordo com a legislação em vigor, ela é equiparada a uma instituição financeira, tendo seu funcionamento regulado e autorizado pelo Banco Central do Brasil. Tal como as cooperativas de crédito, os bancos cooperativos, eles são de propriedade dos seus associados e eles seguem os mesmos princípios cooperativos. No entanto, diferenciam-se pelo fato de que os bancos cooperativos, eles são duplamente regulamentados, tá? Eles são regulamentados como bancos e também como cooperativas, sendo que muitos deles possuem ações negociadas no mercado de capitais, que faz com que sejam, então, parcialmente detidas aí por não associados. Ou seja, parte das ações deles são colocadas aí à venda para terceiros, né? Ou seja, nem todos os donos, vamos dizer assim, né, do banco vão ser pessoas que estão associadas. Surgem aí, a partir de cooperativas de crédito, a sua principal restrição é limitar suas operações em apenas uma unidade da federação, o que garante aí a permanência dos recursos onde eles são gerados e acabam impulsionando o desenvolvimento local. As instituições financeiras não bancárias, elas não estão legalmente autorizadas a receber depósitos à vista, inexistindo, então, a faculdade de criação de moedas. Eles não têm. Essas instituições, elas trabalham aí, basicamente, com ativos não monetários, como ações, letras de câmbio, certificados de depósitos bancários, né? Debêntures. Apesar de não serem consideradas instituições financeiras, exercem um importante papel no mercado financeiro. Dentre as principais instituições que compõem esse grupo, se destacam aí os bancos de investimento e bancos de desenvolvimento, tipo o BNDES. Bancos de investimento são grandes fornecedores de crédito de médio e longo prazo, suprindo o mercado com recursos para investimento em capital de giro ou para investimento em capital fixo. Eles captam recursos por meio da emissão de CDBs, né, e recibos de depósito bancário, RDBs. E repasses de origem interna ou externa, ou até mesmo pela venda de cotas de fundos de investimentos.
Já os bancos de desenvolvimento, eles têm como principal objetivo proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento a médio e longo prazo. Vejam, que os bancos de investimentos e de desenvolvimento, eles estão focados aí a financiamento médio e longo prazo. Lembra que o comercial era curto e médio prazo? Pois é. Então, eles visam promover aí o desenvolvimento econômico e social conforme determinação governamental. Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é o principal agente do governo federal. No entanto, há instituições de fomento também regionais, como o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco da Amazônia, que são controlados por seus respectivos governos estaduais. Ele tem aí como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do Brasil, e dessa ação resultam a melhoria da competitividade da economia brasileira e também a elevação da qualidade de vida da sua população. Aí a gente lembra, né, do BNDES, rapaz, gastaram 48 milhões para abrir a caixa preta do BNDES para descobrir que não tinha nada lá, né, para ser questionado. E jogaram dinheiro no ventilador. Mas, vocês lembram, por exemplo, da história lá da JBS? Qual é o nome? Daquela lá, daquela do Joasley. Qual é o nome do homem lá, dos irmãos que vendem carne, né, dos frigoríficos? É JBS, né, meu povo? Eu me confundo muito com o Cidro. E aí eles conseguiram recursos. Teve outras empresas, tipo, empreiteiras, conseguem também bastante. Recursos e empréstimos, até para eles realizarem obras em outros países, porque isso traz um desenvolvimento à economia. Quando você pega uma JBS da vida que exporta carne para o mundo todo, né, a partir do Brasil, então você está gerando desenvolvimento não apenas dessa empresa, mas da economia como um todo. Então, eles existem com essa finalidade, né? Por fim, assim como a gente vê também o Banco do Nordeste aí investindo, né, nos empreendimentos pequenos, grandes, médios, né, empreendimentos, né? Inclusive tem, acho que até para MEI, né? O último grupo de operadores financeiros é o Sistema Distribuidor de Títulos e Valores Mobiliários. Esse sistema é composto pelas instituições que transacionam aí, que lidam, né, com títulos e valores mobiliários, são o que eles negociam, além de moedas estrangeiras. Dentre as principais instituições se destacam aí as bolsas de valores, as sociedades corretoras, as sociedades distribuidoras e os agentes autônomos de investimentos. Vamos ver cada um deles. As bolsas de valores, elas constituem-se como associações civis sem fins lucrativos ou sociedades anônimas que têm por objetivo manter local adequado a realização de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. Então, ele é um mercado, né? Ele é um shopping ali. Em mercado livre e aberto, organizado e fiscalizado pelos seus membros, pela autoridade monetária e também aí, em especial, pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Além das funções básicas, as bolsas de valores, elas propiciam liquidez às aplicações, fornecendo um preço de referência para os ativos que ali forem negociados, tá? As sociedades corretoras vão ser instituições, empresas que efetuam com exclusividade a intermediação financeira nos pregões das bolsas de valores. Então, elas vão aí ser intermediários. Sua constituição, ela depende de autorização do Banco Central do Brasil, então precisa ter o aval deles, e o exercício de sua atividade depende de autorização também da Comissão de Valores Mobiliários. Dentre as suas principais atuações estão efetuar lançamentos públicos de ações, administrar carteiras e custodiar valores mobiliários, instituir, organizar e administrar fundos de investimento,
operar no mercado aberto e também intermediar operações de câmbio. Quanto às sociedades corretoras, a principal função delas é promover de forma eficiente a aproximação entre compradores e vendedores de títulos, tá? Dando a esses aí, né, uma negociabilidade adequada. Já as sociedades distribuidoras vão ser firmas que foram constituídas como sociedades anônimas ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cuja precisa aí de autorização do Bacen para funcionar, né? E elas são também instituições intermediadoras de títulos e valores imobiliários. Então, as sociedades distribuidoras, elas têm por objetivo principal a subscrição, distribuição ou intermediação, né, aí de títulos de valores mobiliários para venda ou negociação. Por fim, os agentes autônomos de investimento são pessoas físicas credenciadas pelas instituições financeiras intermediadoras, né, as corretoras, distribuidoras, bancos e financeiras, para atuarem na colocação de títulos imobiliários e outros serviços financeiros no mercado, a fim de que elas operem em troca aí do recebimento de uma comissão. Então, ela vai receber uma comissão em cima, tá? Esses profissionais, da mesma forma que as instituições financeiras, eles também são fiscalizados pelo Banco Central, né? E também pela CVM. Analisamos aqui o Sistema Financeiro Nacional, vamos falar agora, né, do mercado de valores mobiliários. Deixa eu ver se é o último assunto da noite. Yes, é o último assunto da noite. Hoje está fluindo bem, né? Deixa eu ver onde é que eu estou. Pronto, vamos lá. O mercado de capitais, por meio, então, da Bolsa de Valores e das sociedades corretoras, ele possibilita que as empresas elas tenham sempre a opção de levantar capital, de conseguir dinheiro, bem como também permite que os investidores eles possam aplicar os seus recursos financeiros a taxas de retorno mais atrativas que o mercado financeiro dito aí como tradicional. Se você parar para analisar por que as pessoas buscam comprar ações, títulos do Tesouro e tudo mais. Por quê? Gente, por que, mas será que essa pessoa não pega o dinheirinho dela, que ela está recebendo, deixa guardar dentro da caixa de sapato, né? Dentro do colchão, ou sei lá, até mesmo na poupança? Por exemplo, quando a gente está com uma taxa Selic baixa, como a gente está agora, o rendimento da poupança e tudo que é vinculado a essa taxa indexada, está baixo o rendimento. E a gente sabe que, em contrapartida, a inflação continua aumentando. Se a inflação continua aumentando, a gente tem o quê? Perda do poder de compra do dinheiro. Então, se você tem dinheiro parado, R$100 hoje, daqui a 3 meses, R$100 não compram mais os R$100 que comprava antes, né? 3 meses perde o valor. Então, você aplica. E aí, quando ele fala em mercado tido como tradicional, a gente vai ter, por exemplo, de renda fixa, né? E depois a gente vai ver, tá? Na próxima aula um pouco mais. Mas, numa situação como essa, em que a Selic está muito baixa, as pessoas que têm recursos guardados e querem colocar esse recurso para render, né? Eles vão buscar opções que tragam rendimentos maiores, né? Melhores, mais atrativos, né? Então, a CVM, ela destaca que, diante da necessidade de recursos financeiros para novos investimentos, as empresas possuem 3 possíveis fontes para captação, ok? Eu sou uma empresa e preciso aí de recursos financeiros. Eu tenho 3 possíveis fontes para captação. A escolha entre uma das alternativas é uma decisão financeira estratégica da empresa, ela que vai ver qual é a melhor opção para ela. Quais são, então, essas fontes? A gente tem a possibilidade de utilização de recursos próprios, né? Como os lucros acumulados pela companhia, e aí ela quer comprar um novo equipamento, abrir uma filial, quer expandir de alguma forma, então ela tem lucros acumulados, ela vai utilizar esses lucros. Assim como você, na sua casa, você tem uma poupança aí vai usar, então, o recurso da sua poupança. A outra opção é a contratação de financiamento bancário, através das linhas de crédito tradicional, né, tradicionais,
ou até mesmo linhas de financiamento governamentais, como através do BNDES, tá? E, por fim, a utilização do mercado de capitais, como? Por meio de emissão pública de títulos aí diretamente para os seus investidores, ou seja, ele vai direto, ao invés dele ir no banco, né, para pegar o recurso, emprestar aqui, que o George depositou lá no banco BNDES, no BNDES não, mas no outro banco, ao invés dele fazer isso, ele pode ir direto na fonte, diretamente dos investidores, né? E aí fazer uma dívida com esses investidores. Então, o surgimento do mercado de capitais ocorreu devido à incapacidade do mercado de crédito em atender às necessidades da atividade produtiva, no sentido aí de garantir, então, um fluxo de recursos nas condições adequadas em termos de volumes financeiros, de prazos, de custos, dentre outras aí, exigibilidades. Então, Pinheiro vai destacar aí que o seu surgimento foi fundamentado em dois princípios, aí, o surgimento do mercado de capitais. Primeiro, contribuir para o desenvolvimento econômico, como um propulsor aí de capitais para os investimentos. E segundo, permitir orientar a estruturação de uma sociedade pluralista, baseada aí na economia de mercado, permitindo a participação coletiva de forma ampla na riqueza e nos resultados da economia. Para que uma empresa possa participar do mercado de capitais, ela precisa obrigatoriamente estar listada em uma bolsa de valores. A literatura classifica esse processo como abertura de capital, vocês já viram, né? Ah, tal empresa fez a abertura de capital na bolsa e tudo mais. Facebook fez isso, não foi? A Magazine Luiza fez isso também, acho que foi uma recente. Então, somente dessa forma, quando elas fazem isso, elas estão aptas a ir buscar no mercado de capitais o dinheirinho que elas precisam. Então, somente dessa forma, as empresas podem ter suas ações negociadas publicamente. Sendo assim, qualquer pessoa pode vir a se tornar um acionista dessa empresa, bastando comprar ações por meio de uma corretora, aí, de uma bolsa de valores. Para a abertura de capital, a empresa precisa entrar com um pedido de registro de companhia aberta lá na CVM. E, junto a esse pedido, ela também solicita uma autorização para realizar a venda de ações ao público, conhecida como distribuição pública de ações. Essa primeira colocação pública de ações da companhia vai ser chamada aí, gente, de oferta pública inicial, ou IPO, que vem da sigla em inglês, Initial Public Offering. Gente, o que é essa primeira colocação pública? É o seguinte, eu, Marcela, tenho aqui, inclusive, eu tenho aqui uma empresa, e aí a Abril decidi que agora eu vou poder vender partes da minha empresa para buscar investimento. Então, vou, cumprir essas exigências aí, né, fazer a abertura do capital da minha empresa. E aí eu pego e coloco um lote de ações à venda, né? Coloquei um lote. Aí o George foi e comprou, sei lá, 10 ações desse lote. Então, quando ele comprou isso aí, ele comprou da oferta pública inicial, tá? Essa primeira colocação pública aí. Só que o George, depois de uns 3 anos, viu que valorizou bastante, ele comprou por R$5, agora está valendo 50, né? Então, se ele pagou R$50 pelas 10, agora ele tem como ter 500, né? Ele vai vender para o Vitor. Toma, Vitor, eu te vendo por R$50 cada. Então, essa é uma das formas de você lucrar, né? Mas, quando o Vitor compra a ação do George, já não é mais a partir dessa colocação pública direto da empresa, né? Quais os motivos, quais as vantagens para a empresa abrir o seu capital? Aí tem aqui algumas justificativas. Primeiro, para captar recursos, né? Vai ser uma fonte atrativa de financiamento. Segunda, para obter liquidez patrimonial, que a abertura de capital vai permitir ao executivo diversificar os seus investimentos e também o seu patrimônio, além de possibilitar a saída de investidores. Para obter visibilidade, abrir o capital melhora a imagem institucional da companhia.
Para obter moeda de troca e referencial, a abertura de capital possibilita a empresa adquirir ativos sem utilizar recursos do caixa, né? Para facilitar processos de reestruturação societária, a abertura de capital ela pode ser uma solução para problemas relativos à estrutura societária, por exemplo, partilha de heranças, processos sucessórios, para a melhoria dos relacionamentos com os stakeholders, né? Com a abertura de capital, vai ocorrer o fortalecimento da relação com os funcionários, os clientes, os fornecedores e por aí vai. Para aprimorar suas práticas de governança corporativa, né? Da preparação até a abertura de capital efetivamente, a empresa deve elevar suas práticas de governança, né? Um padrão altamente diferenciado. E para aumentar as vantagens competitivas da sua empresa, porque elas tendem a ter um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes que ainda têm capital fechado. Para perenizar a sua empresa, então a abertura de capital irá perenizar, ou seja, vai eternizar o seu negócio, desejo aí de qualquer empreendedor, né? Cabe lembrar que a abertura de capital, ela pode decorrer da colocação de qualquer tipo de valores mobiliários na bolsa, sejam ações, debêntures ou notas promissórias. Galvão Ribeiro e Oliveira explicam que ações pode ocorrer aí tanto por meio de uma emissão de novas ações, trazendo recursos à empresa emissora de tais ações, como também pelo lançamento ao público de um lote de ações detido pelo acionista atual. A principal função do mercado de capitais é, então, possibilitar que empresas elas captem recursos diretamente do público investidor, em condições mais vantajosas do que as oferecidas pelos empréstimos e financiamentos bancários, para viabilizar aí os seus projetos de investimento. Quando elas decidem levantar recursos, elas realizam uma nova emissão aí de valores mobiliários no mercado. A estrutura do mercado acionário pode ser dividida em dois segmentos. Tem o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário de ações é onde se negocia a subscrição de novas ações ao público, né? Ou seja, no qual a empresa obtém recursos para os seus empreendimentos. Quando a emissão é subscrita totalmente pelos antigos acionistas, né? Chama-se aí de subscrição particular e é feita diretamente na empresa, ainda por meio de bolsa de valores. E o mercado secundário de ações é o local onde se transferem títulos entre investidores e ou instituições. Portanto, torna-se aí uma condição para a existência do mercado primário, né, em que as empresas podem efetivamente obter recursos financeiros. A diferença básica entre o mercado primário e o mercado secundário é que o primeiro ele vai se caracterizar pelo encaixe de recursos na empresa, enquanto o segundo consiste numa mera transação entre compradores e vendedores de ações, não ocorrendo alterações financeiras na empresa. Foi o exemplo que eu dei aqui do George com o Vitor, né? Quando o Vitor ou o George foi lá e comprou a ação diretamente da empresa, ele movimentou o mercado primário, né? E os recursos, né, foram para a empresa. Já dentro do mercado secundário, quando ele vende para o Vitor, né, você está... não há, então, recursos para a empresa, né? Não ocorrem aí alterações para a empresa. É apenas uma transação entre compradores aí externos. O mercado primário de ações, ele exerce, então, a função de canalizar recursos dos que poupam para o investimento nas atividades produtivas. Já a função do mercado secundário é dar liquidez ao investidor, dar liquidez ao George. O George tinha R$500 guardado, mas como? Em forma de ação. Então, ele agora quer o recurso para fazer outra coisa, ele quer o dinheiro, né? Então, isso vai dar liquidez a ele, ele pega e vende para outra pessoa e simplesmente tem o dinheiro na mão. Isso é liquidez, né? O sistema que coloca em funcionamento o mercado de capitais na sua plena harmonia é composto pela Bolsa de Valores, pelas sociedades corretoras e sociedades distribuidoras, pelos agentes autônomos, pelos clubes e fundos de investimentos e também bancos de investimentos. Todo mundo aí.
É por meio das bolsas de valores que o mercado de capitais vai ser operacionalizado, tá? A razão da sua existência consiste em proporcionar liquidez aos títulos negociados no mercado de capitais. As sociedades corretoras, elas efetuam principalmente a intermediação financeira nas bolsas, né? Das suas competências, eles têm de operar nas bolsas de mercadorias e futuros, promover ou participar de lançamento público de ações, administrar e custodiar carteiras de títulos, né? As pessoas que têm aí vários títulos, têm uma diversidade, têm uma carteira de títulos. Organizar e administrar fundos e clubes de investimento, efetuar operações de intermediação de títulos, efetuar operações de compra e venda de metais preciosos, prestar serviços de assessoria técnica em operações e atividades inerentes ao mercado financeiro de capitais, né? Aí as sociedades corretoras. E algumas atividades exercidas aí pelas sociedades distribuidoras, a gente pode identificar subscrição isolada, um consórcio de emissão de títulos, valores imobiliários para revenda, intermediação da colocação de emissão de capital no mercado, operações em bolsas de mercadorias e futuros, operações no mercado aberto, tá? O investimento coletivo é a forma mais democrática de associar capitais, e a gente vai ter os fundos de pensão, as entidades de previdência complementar, os fundos de investimentos, as companhias de seguros e capitalização, e as companhias de investimentos são, na economia moderna, os chamados aí investidores institucionais, né? A gente sabe quando você tem um fundo de pensão, né? Todo mês você vai lá, paga, né? O seu valor lá estabelecido. E aí o fundo de pensão vai fazer o seu dinheiro render para, ao final, né? Você tem uma quantidade de recursos maior do que a que você investiu. Então, eles vão usar os seus recursos para isso, né? Então, as tendências mundiais mostram que no futuro os fundos de pensão serão os maiores provedores de recursos para investimentos em todo o mundo. Estão privatizando, estão acabando com tudo que é fundo de pensão, previdência social, né? A participação de pessoas físicas no mercado de capitais tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Com certeza vocês já ouviram falar de algum colega, ou é um assunto na internet, né? É algo que há 15 anos, por exemplo, né, não se falava. Nossa, você nem imaginava, só via em filme, né? E hoje não, hoje busca-se, né, há um movimento de naturalizar, como é que eu vou dizer? De trazer mais informações, de deixar claro que não é algo difícil de ser feito, que não precisa de grandes quantidades em dinheiro para poder investir, né? Tenta-se, então, popularizar um pouco essa situação e tem dado resultados. E tal fato deve-se principalmente pela estabilidade da moeda e a queda dos juros, que tem influenciado aí o aumento da participação das pessoas físicas no mercado de renda variável, porque sabemos que esse é um mercado que tem mais risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Ok, mas nem todos estão aptos ou concordam em correr esses riscos. Mas quando você tem uma situação de economia um pouco mais estável, você sente mais à vontade para isso, né? E tais fatores aí têm despertado o interesse dos investidores com menos conhecimento de mercado de capitais a procurar fundos de investimento. Nos últimos anos, as bolsas de valores, especialmente aí a Bolsa Brasil Balcão, B3, vem fazendo um trabalho muito importante na área educacional, né? Com palestras, visitas de técnicos a empresas, clubes de lazer, eventos e outros locais, né? Incentivando o quê? Formação de clubes de investimentos. Clubes de investimentos são associações de pessoas, geralmente com algum tipo de afinidade para investimento em ações. Elas se juntam para investir. O objetivo é dar dinâmica aos investimentos em ações, ampliando a participação dos investidores nas bolsas de valores. Todas as operações de compra e venda de títulos e também de valores imobiliários são registradas sempre em nome desse clube e devendo, então, ser custodiadas em instituição autorizada a prestar esse tipo de serviço. Tem que ter autorização também. Elas correspondem a associações voluntárias de investidores que consorciam com a finalidade de realizar aplicações no mercado de capitais.
administrando, então, diretamente essas carteiras, com assistência e assessoria das instituições especializadas, né? Então, a constituição do clube ela é processada mediante a aprovação e assinatura por parte dos seus membros de um estatuto social, o qual vai regular a conduta e o procedimento de atuação aí desses clubes e o que cada aí associado vai ter de direito, cada membro, né? Para você criar um clube de investimento, são necessários aí 3 agentes. Você tem um administrador, o gestor e o representante. O administrador, que deve ser uma corretora de valores imobiliários credenciada pela Bolsa de Valores. O gestor, que pode ser uma pessoa ou um comitê formado por 3 pessoas. E o representante dos condôminos, né? Os associados aí, os participantes, os membros. A corretora escolhida, ela cuidará de todos os documentos e registros legais, além de zelar pelo bom funcionamento do clube. Então, gente, essa foi a parte de vocês conhecerem o sistema, a normativa, né? Como é que se dá aí como é que eu vou dizer? A configuração em si, né? Então, foram muitos termos técnicos e tudo mais. Na aula que vem, a gente já vai para a última unidade, né, dessa disciplina, que, por coincidência também, é a última disciplina de conteúdo do semestre e, por que não, do ano. Gente, nem acredito que esse ano está acabando. E a unidade 3, a gente vai estudar aí o mercado financeiro de capitais. Aí a gente vai ter contato aí com o que é renda fixa, renda variável, né? Quais são os riscos envolvidos, quais são os tipos aí, o que é debênture, o que é ação e tudo mais. A gente vai ver de fato, né? Se você quer investir, quais são as opções, tá? Então, a gente fez uma releitura de economia, porque a gente vai ver que é importante para você escolher bem aonde você vai botar, né? A qual cesta você está colocando os seus ovos de ouro aí. E a gente viu agora como é que se regula, para você saber qual banco você pode estar, quais são os seus direitos, quais são os órgãos que vão controlar, tudo que está envolvido. E, no final, tópico, unidade 3, aula que vem, vamos, então, ver o mercado de capitais em si, tá? Renda fixa, renda variável e tudo mais. Ok, meu povo, boa noite.